Então, o nosso assunto de hoje é como você tem lidado com a sua vida, respondendo mais ou perguntando? Quando eu comecei toda a minha trajetória, há 20 anos atrás, eu comecei com o Reiki e eu fui estudando e eu achava que era tudo que eu sabia era muito grandioso. Mas eu percebia que o que eu sabia não estava tornando a minha vida da forma com que eu queria. E eu não sabia nem por onde mudar isso, né? E aí, em 2029, no começo do ano, eu me lembro que eu fui jantar com uma tia minha e eu sempre tive um ponto de vista que eu sabia muitas coisas. E na realidade é tão engraçado porque a gente acaba percebendo que a gente não sabe quase nada. E aí eu fui jantar com essa minha tia e ela me disse assim: "Ah, assiste um vídeo de tal pessoa". E eu disse: "Ah, nem vou assistir esse vídeo, eu já sei quase tudo, né?". E passou-se uns meses e eu fui assistir um vídeo que ela me mandou. E naquele momento deu um boom na minha mente, porque ele falava sobre as perguntas. E eu nunca vou me esquecer, aquilo me marcou tanto que eu peguei aquela pergunta, que era uma simples pergunta, que é como pode melhorar? E eu fiquei tão entusiasmada com aquilo e comecei a mandar para várias amigas minhas. Eu disse, gente, olha só, assisti um vídeo que dizia que como pode melhorar, que a gente não tem que entrar no nosso problema, que a gente tem que acessar algo maior, umas infinitas possibilidades. Eles falam de infinitas possibilidades. E eu já fiquei curiosa, mas mesmo assim eu não entendia o que era isso. E eu comecei a usar. Eu sempre fui assim muito curiosa nessa parte da espiritualidade e graças, né, à minha vontade de experienciar as coisas, eu percebi que eu consigo obter resultados que me satisfazem. E é isso que eu quero que vocês entendam, é ter resultados que satisfazem. Se a vida de vocês não está do jeito que vocês querem, a gente precisa fazer pequenas mudanças para que essas mudanças tenham grandes significados e tragam grandes realizações. E nessa busca toda de saber o que eram essas perguntas, eu nem sabia e eu acabei fazendo um curso daí, então, de barras, que foi assim um divisor de água em toda a minha trajetória. Então, de 20 anos, fazem praticamente 6 anos que eu comecei com barras de Axis e que dizia assim, que a gente deveria sair da mente lógica e ir sempre para as perguntas. E eu fiquei trabalhando muitas vezes com a questão das perguntas. Hoje, então, atualmente, eu eu estudo todas as linhas, porque eu acredito que todas as linhas nos trazem alguns conhecimentos. E nesses conhecimentos que eu vim percebendo, eu vi que Jesus, Sócrates, Budas e os grandes mestres, eles sempre trabalharam em cima das perguntas. E eu achei que era o que eu trabalhava, que era só as barras de Axis que trabalhavam com as perguntas. E estudando todo essas novas linhas, eu vejo assim que as perguntas elas fazem com que a gente se descubra, a gente se conheça, conheça a nossa realidade, o nosso mundo, conheça as outras pessoas, porque como a gente já vem estudando nos nossos outros encontros, eu sempre falo para vocês, nunca vão para nossa mente racional, porque a nossa mente racional, ela teve várias emoções que a gente trouxe das nossas experiências passadas que vão fazer com que a gente repita essas experiências. E a noite de hoje, ela é muito importante, porque quando a gente entende que a gente está vivendo sempre nas mesmas questões e essas questões nos impedem de avançar,
e que existem sim ferramentas que fazem com que a gente acelere, a gente precisa começar a sair do padrão que a gente teve, que é simplesmente ou aceitar o que está acontecendo, porque era isso que eu fazia, eu aceitava o que vinha para mim, mas eu não estava contente. Eu sempre dizia, eu não acredito que com tudo que eu estudei, com tudo que eu aprendi, eu sou uma pessoa boa, eu venho aqui, eu faço serviços voluntários. Toda segunda-feira eu também fazia serviço voluntário, eu ia numa casa de reiki e eu só ia para trás, porque eu não entendia o que eu estava fazendo e eu queria que eu tivesse um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, por 14 anos, olhem bem, por 14 anos, eu fiz sempre a mesma coisa e queria o mesmo resultado. E esse resultado nunca foi o esperado, porque quanto mais eu batia a cabeça, quanto mais eu procurava ser do bem, fazer as coisas do bem, eu não conseguia entrar em um ponto de equilíbrio entre as minhas realizações e o que eu estava fazendo. Quando eu entendi que eu precisava sair daquele lugar onde eu já conhecia, da emoção que eu já experienciei, que ela só ia me levar para um lugar onde eu já estava, que para mim isso era desconfortável, isso não me levava a crescer, isso não me levava a ser quem eu sou hoje. E quem eu sou hoje, eu quero melhorar cada vez mais, porque se eu sei que eu só sei 5% de todo o meu conhecimento, vocês imaginam que tem 95% que são invisíveis aos olhos. E isso é incrível, porque agora eu vou entrar numa parte onde que foi muito bem trabalhado em nós, mas que a gente não soube usar. Tanto as religiões quanto os cultos, eles precisaram, né, criar santos, criar gráficos, criar, deixa eu olhar aqui que eu fiz uma colinha, criar símbolos para que as pessoas pudessem acreditar que alguma coisa tinha, que eles tinham que acreditar em algum objeto, porque não bastava a pessoa ter a intenção de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa. Então, todas as religiões e os cultos, eles criaram, sim, esses símbolos, esses gráficos, as imagens, porque as pessoas não acreditavam no seu poder interior, na sua força interior de criar. Só que isso foi tão bem usado que eles continuam usando até hoje e tirando o poder de cada um. O poder de cada um é que a gente faça perguntas para se descobrir e descobrir como a gente vive melhor. Não tem descoberta maior quando a gente começa a fazer perguntas e se descobrir. Porque ficar no mesmo padrão e fazer sempre as mesmas coisas e ir sempre para a lógica vai me levar para um mesmo lugar. Mas eu quero ter, digamos, né? Boa noite, Inês. Mas eu quero ter um relacionamento bom, eu quero ter daqui a pouco as minhas finanças melhor, eu quero ter uma saúde melhor. Quando a gente fala sobre as perguntas, eu tenho que entender que eu posso me curar. Então a gente tem que perguntar para a gente mesmo. Tudo que a gente conhece sempre diz que é para olhar para dentro e que as respostas da gente vai estar tudo aqui dentro. E é o que eu tenho feito. Se tudo é o que eu tenho e o que eu posso, eu tenho que me descobrir, eu tenho que me desvendar. Porque senão qualquer coisa vai fazer com que ou eu vá para a farmácia, ou eu vá... Oi, Rose! Ou eu vá para a farmácia, ou eu vá para outros lugares, sem parar para saber qual é a pergunta que eu posso fazer para mim. E quando eu comecei em Axis,
a pergunta que mais eles faziam, que era mais simples, era como pode melhorar? E aí eu pensava, mas como? Eu faz 16 anos, não, 14 anos que eu estou batendo a cabeça, e se eu perguntasse para cada situação que eu estou vivendo como pode melhorar, a minha vida já estaria melhor? Parece muito fácil. Mas é exatamente isso. Quando a gente começa a pedir, está acontecendo alguma situação desconfortável na minha vida, e eu pergunto como pode melhorar isso, eu não vou para a definição do assunto que está acontecendo. E aí eu não vou ter o mesmo resultado. Porque o que acontece quando eu faço uma pergunta? Eu estou pedindo para a minha espiritualidade para que ela me traga a resposta. Porque o que eu conheço não está me satisfazendo. Então, eu preciso criar uma ferramenta. Essa ferramenta da pergunta, ela abre muitas possibilidades. E quando a gente está disponível a acessar um novo lugar, isso se modifica e se amplifica muito mais. Os resultados que eu tenho hoje, com todas as experiências que eu tive de espiritualidade, uma das ferramentas que eu mais gosto de trabalhar e que eu vivo ela é a pergunta. Por exemplo, vem uma situação que eu não gosto, o que é isso? Eu não estou entendendo. Quando eu falo o que é isso, eu estou acessando a minha espiritualidade. E a minha espiritualidade, ela só vai poder me ajudar se eu pedir. E quando eu peço para ele como uma pergunta, eles vão me trazer a resposta. Ó que interessante isso. Agora, se eu peço para minha espiritualidade, eu falo para ele a resposta do acontecimento que eu estou querendo melhorar. Oi, Rita, boa noite. É claro que a espiritualidade, ela não vai trabalhar para ti. Ela simplesmente vai te dar mais do mesmo, porque tu já controlou o que poderia ser uma outra possibilidade. E quando a gente fala em pergunta, o mais importante de estar na pergunta é soltar o controle. Porque se eu faço uma pergunta e eu vou controlar ou manipular uma resposta, também é lógico que eu vou ter o mesmo resultado. Eu não sei se eu contei para vocês uma história. As perguntas começaram a entrar na minha vida de uma forma bem interessante. Eu comecei a construir o espaço onde eu atendo e eu tinha falado para a arquiteta, essa obra ela precisa ser regularizada porque eu tenho um vizinho que ele denuncia até se está dentro das regras. Só que ela não fez isso. E de repente chegou uma carta da prefeitura. E essa carta da prefeitura era o embargue da minha obra. Se eu tivesse tido o mesmo padrão que eu tinha nas minhas outras situações, eu teria baixado a minha vibração, baixado a minha energia e teria diminuído as minhas possibilidades. Quando eu peguei esse embargue, eu olhei e disse: qual é o presente aqui? Eu fiz uma pergunta: qual era o presente aqui? Porque vocês precisam entender que vocês precisam confiar no que vocês estão fazendo. Quando eu perguntei qual é o presente aqui para minha espiritualidade, eu quis dizer, eu me organizei, eu orientei, eu fiz tudo o que eu sabia para que isso saísse da forma que eu esperava. E eu pedi presente, porque eu acho interessante que quando a gente se organiza, tem boa intenção, as coisas não podem dar errado. E aí, essa obra começou, ela ficou embargada por 3 meses. E o meu marido
fez tudo que ele podia para entrar na prefeitura e fazer todas as coisas legais. Só que a gente estava com um outro negocinho ali que a gente estava fazendo a regularização da nossa casa também. Então, uma coisa trancava a outra. E eu só perguntava, como pode melhorar isso, né? O que que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades aqui? Eu nunca fui para raiva. Eu nunca fui para dúvida. E quando a gente não vai para raiva e quando a gente não vai para dúvida, a gente acaba recebendo a possibilidade maior, que é exatamente nesse lugar que eu quero que vocês entendam que não adianta a gente ficar com raiva, porque a gente vai ter que resolver de qualquer jeito. O que a gente tem que fazer é resolver. Se o que eu fiz eu não conseguir resolver, eu vou resolver através da energia. Porque muitas vezes a gente quer resolver matéria tentando mudar matéria. E isso é muito difícil. E aí o que aconteceu? Meu marido teve que conversar com a prefeitura, foi lá, conversou, e aí ele encontrou uma pessoa, ofereceu os serviços dele e acabou fechando um negócio com a prefeitura. E aí que eu quero que vocês entendam. Se eu tivesse definido, concluído, ficado com raiva, não permitido ter, né, uma possibilidade diferente, eu não teria ido para a pergunta. Mas naquele momento foi o meu salto quântico, porque eu disse assim, acabou. Eu preciso acessar uma coisa nova e é agora. Eu não fui para crítica. Eu me lembro que o carteiro olhou e disse: eu acho que eu vou te entregar uma notícia ruim. Eu disse: como pode melhorar, né? Ele até brincou comigo, né, sobre isso e eu disse: bom, é o que eu tenho e o que eu posso fazer no momento. Se eu baixo a minha vibração, eu vou estar vibrando no mesmo padrão que sempre eu vibrei. Por isso que os grandes nomes, né, que nem Jesus, Sócrates e Buda, eles nunca iam para uma definição. Qualquer coisa que está acontecendo, eles iam se questionar. Por que aquilo estava acontecendo com ele? De que forma eles podiam melhorar? O que eles podiam acessar de diferente para que eles obtivessem um resultado satisfatório. Então, é isso que as perguntas elas abrem. E é por isso que vocês precisam se perguntar cada vez mais, porque nós estamos limitados devido ao que a gente recebeu. Lembra que eu falei desde lá da nossa infância, depois da nossa adolescência, mas verdade que isso é a melhor possibilidade que a gente conhece? E para a gente saber disso, a gente tem que sair do controle e permitir que a nossa espiritualidade trabalhe para nós. Eles estão lá em cima, de braços cruzados, porque a gente quer controlar tudo, a gente quer definir tudo, e aí a gente não sai do lugarzinho que a gente está. O que eu fiz nessa história que eu contei para vocês? Eu saí do meu controle. Porque se eu quisesse controlar aquilo, eu acho que eu teria falado coisas que eu não gostaria nem de falar para o carteiro, porque eu nunca nem recebo carta na minha casa, porque não tem campainha. E justo aquele dia eu estava com a porta da garagem aberta e o carteiro entregou a carta para mim. Então, para ver que é interessante isso. O universo queria saber como é que eu ia reagir sobre aquilo, se eu tinha realmente mudado ou não. Então, em quantas situações da nossa vida a gente tem repetido as mesmas coisas sem se questionado? A gente vem batendo aqui várias vezes na mesma tecla, porque se eu sei que eu sou uma filha de Deus perfeita, eu não posso ficar em looping ou repetindo padrão.
para todas as questões da nossa vida. Eu não estou falando de uma ou de outra. A gente tem que se exponencializar. E para se exponencializar, eu não posso ser a mesma versão do passado. Eu preciso sair do controle e entender que eu sou a responsável, porque aqui a gente trabalha com a autorresponsabilidade. Se alguma coisa na nossa vida não está funcionando, é porque a gente não está permitindo que as outras possibilidades se abram e a gente fica só ali, deixa eu só ali. Quem é minha aluna de barras aqui e que entende um pouco do que eu estou falando, sabe que se a pessoa usa essa ferramenta, que é uma ferramenta incrível, ela tem mudanças significativas. Agora, se a pessoa fez um curso de barras, como eu conheço muitas pessoas, e não usa essa ferramenta que eu estou trazendo para vocês aqui, simples. Como pode melhorar, né? A gente não pega essa pergunta, como pode melhorar, só para as coisas que estão boas, meninas. E agora eu vou contar o que é mais interessante. Se você está passando por uma situação muito feliz, verdade que aquela situação é muito feliz ou ela pode melhorar ainda mais? Por isso que toda vez que eu estou passando por uma situação muito feliz, eu ainda falo para o universo, como pode melhorar ainda mais? Porque o meu conhecimento que eu tenho sobre aquela questão, a minha limitação, simplesmente ela vai até ali. E ela diz para mim, devido à minha limitação, que aquilo que eu estou vivendo é o melhor. Mas quem disse que aquilo aí é o melhor? Por isso que eu gostaria que vocês se descobrissem cada vez mais. O melhor que você está passando hoje, daqui a pouco não é o melhor e o melhor e o melhor ainda que você pode receber. Porque a gente está sim limitado e quando a gente se abre para receber, né, como pode melhorar, ou vai para outras perguntas, né? O que eu posso fazer com isso que aconteceu? Porque muitas vezes a gente recebe coisas que a gente não nem entende, né? Bate em nós e diz, nossa, o que eu faço com isso, né? Então, assim, eu vou mandar no grupo, então, amanhã, algumas perguntas que elas vão movimentar a energia. E o que é uma movimentação de energia? Sair da nossa mente racional, sair da nossa mente lógica e ir para o campo das criações, para o campo das infinitas possibilidades. Usar essa ferramenta é sair do automático e acessar o que você pode acessar de melhor. Por isso que eu digo, não adianta a espiritualidade. Oi, Helena, boa noite. Não adianta a espiritualidade estar lá para querer contribuir com a gente se a gente continua no controle e querendo fazer e repetir os mesmos padrões. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Eu precisava controlar tudo, porque eu tinha uma empresa, eu tinha um filho pequeno, eu tinha que administrar algumas coisas da casa e tinha que fazer, e as coisas tinham que ser redondinhas. Só que o controle que eu exercia durante toda a minha vida me tornava uma pessoa infeliz. Porque eu não era uma pessoa feliz, eu tinha que estar sempre trabalhando ou fazendo coisas que eu nem gostava. Mas eu nem me perguntava se isso era uma coisa que eu gostava ou não. Por isso que parar, se olhar, se respeitar, se perguntar o que está acontecendo comigo? Está me fazendo feliz? O que está acontecendo comigo? Vai me deixar com mais entusiasmo de vida? Porque eu não
fazia nenhum tipo de pergunta, eu simplesmente criava a minha vida naquela semana e fazia com que tudo acontecesse. E aí que eu pergunto sempre, eu estava feliz? Eu não estava feliz. Eu poderia estar com o carro do ano, ter a minha empresa, ter a minha família, mas eu quero saber de você. Você está feliz com aquilo que você é, com quem você é? Se não está feliz, comece a se perguntar: como eu posso ser mais feliz? Gente, essa é uma pergunta muito simples. Como eu posso ser mais feliz? Se perguntar para você mesmo. O que eu posso fazer para me sentir satisfeita e realizada? Eu nunca parei para fazer uma pergunta, porque eu não sabia que eu poderia fazer isso. Eu não sabia que eu poderia me conhecer melhor. Quando eu me conheço melhor, eu sei parar um abuso. Eu sei dizer não para uma pessoa. Eu sei que muitas vezes eu vou dizer não para uma pessoa, mas eu vou estar dizendo sim para mim. Então, se autoconhecer, fazendo perguntas, se questionando qualquer coisa que aconteça no seu dia, faça perguntas. Porque 95% de todo o seu dia é igual. Quando você entende que você vai acordar, vai para o banheiro, depois vai fazer a comida, depois vai sair para trabalhar, é 95%, se não for mais, tudo repetidinho, tudo repetido, repetido, repetido. E aí a gente vê que a nossa vida não está do jeito que a gente quer. Aí a gente vê que a gente só está reclamando e não está agradecendo. Por quê? Porque a gente não está feliz com o que está acontecendo. Mas você se fez uma pequena pergunta para saber qual é o desconforto que você está tendo sobre a situação que você está passando? A maioria das pessoas não fazem uma pergunta para si mesmo. Aconteceu uma situação que não foi confortável, ela nem quis saber, ela só simplesmente fala: espero que passe rápido. O chefe veio, falou alguma coisa, a pessoa nem se perguntou: isso tem a ver comigo ou tem a ver com ele? Né? Então, assim, essas coisas, pequenas coisas, que fazem com que a nossa vida comece a valer a pena. Porque eu não vou mais estar no automático. Se eu tenho aqui, acredito que as pessoas tenham mais de 40 anos, tá? E eu comecei o meu despertar com 42, eu acho que foi ali, o meu despertar profundo, que foi através das perguntas que eu ia me conhecendo, que eu comecei a gerar a vida que eu tenho hoje. Que é sabendo qual é o sentimento que eu tenho perante qualquer coisa. Alguém veio e falou alguma coisa para ti? Tu não tem que saber o que o outro está falando, o que eu senti aqui e que eu posso melhorar. Qual é o sentimento que eu estou dando tanta importância que está passando por cima de mim? É a cobrança de um chefe, a cobrança de um filho, é a cobrança do marido? Peraí. A gente veio para cá para ser feliz. E a pessoa que não está feliz está vivendo no automático. Está deixando as pessoas abusarem delas. Então, é isso que a gente precisa entender. Existem inúmeras ferramentas, mas a ferramenta que Jesus veio para a Terra e ele trabalhou em cima disso, a maior parte do tempo dele era fazendo perguntas. Porque quando a gente faz perguntas, a gente tem que pensar. E as pessoas não estão querendo nem pensar.
Isso que é o interessante. Então, assim, quando a gente pensa, qual foi o meu sentimento em relação a tal coisa e como eu posso melhorar para que o meu sentimento me traga satisfação a próxima vez, eu não vou repetir o mesmo padrão. E é isso que é interessante. Sair desses 95% que a gente está repetindo seguidamente, gurias. É ir para o extraordinário, porque quando eu começo a me conhecer, vem uma situação, uau, né? Como eu posso melhorar isso? Como eu posso fazer diferente isso, né? E aquilo acaba sendo divertido porque tu acaba se estimulando. Tu não quer mais do mesmo, tu quer algo melhor. A vida tá ruim, eu vou melhorar. Mas de que forma? Tendo mais conhecimento. Tendo mais conhecimento, eu consigo sim alavancar minha vida, fazer com que as finanças comecem a acontecer na minha vida, os relacionamentos, né? E a saúde é uma das coisas que a gente mais ganha. Porque quando eu começo a me perguntar, não fica mais armazenada aquela tensão, aquela raiva, aquela angústia no nosso corpo. Ela vai começar a aliviar. E quando tu vê, tu tá dando conta de um monte de coisa que tu jamais pensou que daria conta. Então, a pergunta, eu vou voltar um pouco, né, na fase ali de Jesus. Jesus olhava para as pessoas e ele nunca dava a resposta. Ele fazia a pergunta para que a pessoa raciocinasse e ela conseguisse internalizar isso e levar para a vida dela. Para que ela não simplesmente ouvisse a resposta, porque quando a gente ouve a resposta, a gente não dá passos para frente. Muitas vezes, quando a gente só está na resposta, a gente vai 5 para frente, mas vai volta 3 para trás, porque não está sólido, né? Então, quanto mais a gente puder se fazer perguntas para todas as situações que acontecem na nossa vida, mais a gente consegue controlar aquilo que nos controla. Porque se eu não sei aquilo que está me controlando, eu não tenho o poder de parar aquilo, de dizer chega. Por isso que para mim o divisor de águas foi quando eu entrei em Barras de Axis e que eu não tinha noção do que essa ferramenta, que é a pergunta, traria na minha vida. Ela fez com que eu saísse de tudo aquilo que eu conhecia e me trouxe possibilidades que eu jamais, ouçam bem, jamais pensei em experienciar. Eu sempre fui uma pessoa decidida. Por isso que, assim, tudo que chega até mim, eu vou experimentar. Eu vou experienciar. Porque aquilo vai me dar um embasamento para que eu possa melhorar. Eu quero melhorar a cada dia mais. Eu quero ter mais facilidade de me comunicar, eu quero ter mais facilidade com o dinheiro, eu quero ter mais facilidade em me relacionar com as pessoas, com vocês. E quanto mais eu me perguntar, o que eu estou sentindo? Aquelas últimas 2 reuniões que a gente fez, eu me perguntei muito o que eu estava sentindo, que eu estava me sentindo triste, que eu não estava conseguindo passar para vocês tudo aquilo que eu gostaria de passar. Eu fiz muitas perguntas para mim. Eu fiquei introspectiva, eu acho que uns 10 dias, porque eu queria um resultado melhor. Mas quando eu vou para a crítica, para o julgamento e para o medo, isso vai paralisar. Ele não vai para coisas de criação. E o que eu estou trazendo aqui para vocês é que vocês, com essa ferramenta que é tão simples de se perguntar, de se questionar, ver o que eu estou sentindo, como que eu posso, né, me respeitar, me amar, me criar mais. Se eu não fizer
essas simples perguntas, eu não consigo sair do estado que eu estou. Muitas vezes a gente diz que é melhor estar do jeito que a gente está, que é desconfortável, do que dar um passo ao desconhecido. Só que para mim foi maravilhoso ter dado esse passo para o desconhecido. Porque hoje, né, eu posso criar, se eu não estou recebendo o que eu acho que eu tenho que receber, eu vou fazer perguntas, né? E em Axis eles dizem muito isso. Vale mais a pena tu ficar 1 hora pensando numa boa pergunta do que tu ficar fazendo um monte de escolhas que vão te trazer a mesma resposta. Então, esse é o nosso foco de hoje. As pessoas que trabalham com energia, sair da mente lógica de tudo que a gente conhece, tá? 95% está oculto, não está aonde os nossos olhos veem. Então, a nossa intenção é que faz com que as coisas aconteçam. E isso é grandioso demais. Isso é... A gente diz que é mágica, mas é o nosso poder pessoal. E, infelizmente, isso foi tirado de nós. E quanto mais a gente começar a se experimentar e ver essas coisas grandiosas acontecendo com nós, a gente vai se tornar cada vez mais natural. Porque a natureza é assim, ela é mágica. Uma hora ela está sem folha nenhuma, uma árvore, e em outras horas a árvore começa a brotar e ela enche de folhas. Isso não é nenhuma mágica, isso é a natureza, isso é natural. Então, que a gente possa cada vez mais ser naturais. E ser natural é ser abundante, ser próspero, ser rico. E eu não estou falando aqui só de coisas físicas, mas eu estou falando de coisas de energia, de espiritualidade. Então, se comecem a experimentar mais, porque é nas nossas experiências que a gente acha que tudo começa a acontecer e que isso acaba sendo divertido, que a gente começa a gostar do processo, porque o processo é assim, a gente precisa gostar, a gente precisa ver que as coisas estão funcionando e elas funcionam. Basta você acreditar. Meninas, o assunto de hoje era esse. Eu espero, né, que vocês façam muitas perguntas, se questionem muito, se saiam do padrão que vocês acreditem que vocês podem muito mais. Vocês são grandiosas demais e a gente acaba se limitando pelas notícias que a gente vê, pelas situações que estão acontecendo, mas vocês são incríveis. Façam perguntas, se descubram, vocês são um tesouro. E é esse tesouro grandioso que vocês precisam trazer para essa realidade. Ela está esperando vocês se desabrocharem e mostrarem quem vocês realmente são. Não o que a vida tornou vocês, mas quem vocês realmente são. Certo, gente? Ai, gratidão, Cris. Gratidão por esse momento tão especial, por vocês ter tirado esse tempinho para ouvir um pouco mais de coisas boas, de coisas diferentes, de coisas que elevam, de coisas que fazem que vocês criem, tá? O nosso tempo está estourando aqui hoje, eu vou esperar o Meet desligar e quando desligar, tá tudo certo. Se ficou alguma dúvida, amanhã, né, eu já vou botar algumas perguntinhas para que vocês comecem a criar e para que vocês
possam, né, sair dessa caixa onde a gente se colocou e se transformar nesse ser infinito e abençoado que vocês são. Gratidão por esse momento que vocês me dão, vocês me deixam muito feliz por vocês estarem aqui e para saber, né, que o poder infinito me trouxe vocês para que vocês despertem um pouco mais. Tem coisas que eu disse que mexeram um pouco ali com vocês, mas que eu tenho certeza que no momento certo vocês vão entender algumas coisas que eu disse sobre a nossa religião e os nossos cultos ali. Certo, gente? Um beijo grande, né? Fiquem todas muito bem. E uma semana de muitas criações, uma semana de alegria, uma semana de prosperidade, uma semana de entusiasmo, né? Uma semana repleta de vitalidade. Porque quando a gente está bem, né? Tudo flui, tudo se movimenta. Gratidão a todas, boa noite e vamos que vamos!